Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com as minhas impressões do livro Herdeiros do Reino. Esse livro eu tive a oportunidade de ler, está disponível, ele está sendo entregue para as famílias em várias associações do Brasil, foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira e eu espero sinceramente que venha a ser poderoso para a tua vida. Uma coisa que você precisa entender, e eu tentei colocar nesse livro sobre a vida de Daniel, é que na cultura em que Daniel vivia, quando as guerras aconteciam, na verdade elas aconteciam entre deuses e não entre exércitos. Deixa eu tentar explicar. Se a minha cidade invadisse a tua cidade e a minha cidade vencesse a sua cidade, eles entenderiam que é porque o meu Deus é mais poderoso do que o seu Deus. Os exércitos combatiam, mas quem vencia de verdade a guerra eram os deuses. E quando uma cidade invadia a outra cidade, a primeira coisa que ela fazia quando dominava a cidade era entrar no templo dessa cidade dominada, derrotada, pegar a imagem de escultura que tinha naqueles deuses da cidade derrotada e levar amarrada para a cidade vitoriosa e colocava essa imagem no templo da cidade vitoriosa para dizer que o Deus dessa cidade venceu o Deus daquela cidade. Então, quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele entrou no templo e ele procurou algum objeto, alguma imagem de escultura para levar cativa para Babilônia. Como não viu, ele levou os cálices sagrados que usava no ritual do santuário. Como não havia imagem de escultura, o povo de Deus é orientado a não adorar imagens de escultura, o que ele pôde levar foi os cálices sagrados. Então, na mentalidade deles, o Deus da Babilônia era mais poderoso do que o Deus de Israel. Mas na mentalidade de Daniel, não. É por isso que Daniel faz questão de, no capítulo 1, verso 2, ele já começar direto declarando o que realmente aconteceu. Por que Jerusalém foi invadida? Por que o templo foi invadido? Por que as pessoas foram levadas para o exílio? No capítulo 1, verso 2, Daniel diz: o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, ao rei da Babilônia. E alguns utensílios da casa de Deus foram levados para a casa do Deus da Babilônia. Então, na cabeça de Daniel, Deus, ele estava dirigindo tudo, e por causa da impiedade do povo, Deus entregou o povo nas mãos da Babilônia. O Deus da Babilônia nunca seria, na mente de Daniel, mesmo com a forte formação cultural daquela época, de que o Deus vitorioso estava vencendo o Deus que havia sido derrotado, a cidade derrotada, Daniel não sucumbiu a esse pensamento. O Deus de Daniel continuava sendo soberano. E Daniel ele expressa isso várias vezes no capítulo 1. Por exemplo, quando ele vai falar com o chefe dos eunucos para não comer a comida do rei, ele não diz assim: olha, eu tinha um bom argumento, eu falei bem, ele gostou de mim. Não. O que ele diz no verso 9 é: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Não era o argumento de Daniel, a força persuasiva de Daniel, era o Deus de Daniel. E novamente, no verso 17, quando diz que ao final de 3 anos eles foram levados diante do rei e o rei percebeu que eles eram mais inteligentes, Daniel não disse: é porque nós estudávamos até de madrugada, é porque nós éramos mais aplicados. Não, o que Daniel diz no verso 17 era: a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência mais do que a todos os outros. Em outras palavras, mesmo derrotado, mesmo exilado, mesmo com Jerusalém destruída, Daniel continuava crendo que o Deus de Israel era soberano. E toda a fidelidade de Daniel é resultado da compreensão de que Deus continua soberano. Você nunca vai ser fiel a Deus, eu nunca serei fiel a Deus, se eu não confirmar e reafirmar a minha crença na soberania de Deus. Como é que eu vou ser fiel na guarda do sábado, mesmo arriscando o emprego, se eu não crer de verdade que Deus é soberano e que pode me sustentar? Como é que eu vou ser fiel nos dízimos e ofertas se eu tenho uma conta a pagar? E se eu não crer que Deus é soberano, eu não vou ser fiel nos dízimos, eu vou pagar a conta. Então, nós precisamos ter a mesma força de Daniel. Deus é soberano, Deus está dirigindo não apenas a minha história pessoal, mas Deus está dirigindo a história da humanidade. Creia nisso, confie nisso, e Deus vai agir sempre de maneira soberana em sua vida. Que Deus te abençoe.